Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos seus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos seus seguidores também. Queridos irmãos, queridas irmãs, que rezam conosco esta Eucaristia, seja aqui na Catedral, através dos nossos meios de comunicação, vamos agora neste momento mergulhar na palavra
de Deus, que também é elemento importante e, se podemos dizer, também central em cada liturgia que celebramos. Hoje nós vamos ser convidados a entender um pouco daquilo que é a constituição do nosso ato litúrgico, a palavra e a Eucaristia. Na celebração eucarística, nós temos um rito que todos nós seguimos, que toda a igreja segue, um rito que começa e termina com duas mesas, com dois momentos importantíssimos em que precisamos estar atentos para que possamos reconhecer Jesus. Quando nós nos achegamos à igreja, iniciamos a Santa Eucaristia, o Padre acolhe em nome de Cristo todos aqueles que aqui se fazem presentes para rezar. Num segundo momento, ele acolhe e convida a todos os que estão nesta celebração ou em qualquer celebração eucarística a reconhecerem os seus pecados. De uma certa forma, é isso que podemos vislumbrar no primeiro momento em que os discípulos de Emaús se encontram com o Senhor. Jesus pergunta: o que aconteceu com vocês? O que aconteceu que vocês estão tão tristes? Estão tão desanimados pelo caminho? E os discípulos começam a expressar, a contar o que aconteceu. É isso também, queridos irmãos e irmãs, que acontece quando nós nos achegamos à celebração. Em nome de Cristo, o sacerdote acolhe as nossas intenções, acolhe os nossos pedidos, acolhe as nossas dificuldades, acolhe os nossos desânimos, acolhe a cada um de nós que se achega para fazer o seu encontro com o Senhor. Num segundo momento, nós somos convidados a mergulhar na palavra. Nós somos convidados a escutar passagens bíblicas que vão nos fazer também entender o mistério que naquela celebração nós estamos meditando. A palavra, ela não é dita à toa, não é um acessório à liturgia da palavra. Ela é algo muito importante porque aqui nós conseguimos escutar a voz de Deus no hoje das nossas vidas. Na proclamação da palavra sagrada, nós escutamos a voz de Deus e o nosso coração se aquece, se enche de fé, para que posteriormente nós nos acheguemos ao momento também importante do partir do pão, da Eucaristia. Nós lemos todas as passagens da Escritura, especialmente as do Antigo Testamento, tendo uma chave de leitura, e esta é Jesus Cristo. E também no relato dos discípulos de Emaús nós encontramos aquilo que também fazemos em todos os momentos em que escutamos a palavra do Senhor. Jesus, neste encontro com os discípulos de Emaús, ele explica todas as passagens da Escritura que diziam a respeito dele, começando por Moisés, passando pelos Salmos e pelos profetas. E é também, queridos irmãos e irmãs, o que fazemos em cada Eucaristia. Muitas vezes lemos passagens do Antigo Testamento, lemos as cartas do Novo Testamento, todas elas com uma grande e importante chave de leitura, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, em cada celebração eucarística, nós renovamos e fazemos memória da última ceia do Senhor. Nós, mais uma vez, nos colocamos em torno da mesa, onde Jesus mostra-se realmente presente, parte-nos o pão, abençoa o pão e nos entrega o seu pão. Da mesma forma como que acontece neste relato dos discípulos de Emaús, o Senhor toma o pão, abençoa e distribui àqueles dois que estão sentados com eles.
Como é bonito e significativo que quando eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece da frente deles e deixa somente os seus sinais. Caros irmãos e irmãs, também hoje nós não conseguimos ver Jesus claramente e visivelmente, mas nós podemos reconhecê-lo nos sinais que ele nos deixou, para que nós possamos crer ainda mais na sua presença e na sua ressurreição. Em cada Eucaristia nós podemos reconhecer Jesus na palavra e no pão. Em cada Eucaristia o Senhor vem a nos acolher no nosso caminho, na nossa vida, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, para nos fazer mais uma vez conscientes de que Ele está do nosso lado. Ele está a nos conceder forças, coragem, ânimo, para que nós possamos lidar com as dificuldades, os sofrimentos, as tempestades, as batalhas que nós enfrentamos ao longo de nossa vida. Precisamos estar sempre atentos, porque os sinais de Deus sempre estão diante dos nossos olhos. Somente quem está atento, quem permite que o seu coração seja aquecido pela palavra, consegue reconhecê-lo no pão. E é por isso que neste momento, no momento tão especial da liturgia da palavra, o que o Padre quer fazer com a homilia é aquecer o coração de todos vocês, para que, cheios de fé, nós possamos mais uma vez contemplá-lo no pão eucarístico. Duas mesas que se interligam, que nos fazem reconhecer Jesus, nos fazem amar mais a Jesus, nos fazem ainda acrescer a fé, aumentar a fé, para que nós possamos reconhecê-lo nos seus sinais. Por isso, neste momento, queridos irmãos e irmãs, fechemos um pouco os nossos olhos e permitamos que esta palavra, neste domingo, também aqueça os nossos corações e nos aumente a nossa fé.